Esse momento é o momento certo para isso, para conhecer a história da Estefânia, que deve estar com certeza nos assistindo, que cria estas abelhas. Abelha sem ferrão, E Gabi. você já pensou em criar abelhas, Tiaguinho? Eu até conheci De essa história, nunca pensei Mudou nisso. a tua ideia? Mudei, com certeza, porque é a coisa mais querida. Coisa Conhecer mais toda a querida. história delas, e é muito legal porque eu tinha ideia que a gente estava num ambiente que elas iam ficar na volta incomodando. Nada, nada, é que elas ficam trabalhando na delas, a gente passa do lado, vê a caixinha delas trabalhando, é muito interessante. Agora, se você não conhece que isso é possível, não sabia que isso é possível, ter abelha de estimação no pátio da casa, Pois é. é possível. Agora eu quero conhecer então também. Bora lá, gente. Muitos acreditam que a principal função da abelha é produzir mel e produtos como própolis e cera. Mas, na realidade, sua principal atividade é ainda maior e mais importante para a vida na Terra. Mas já vamos falar sobre isso. E aí, você tem coragem de chegar perto desses animaizinhos aqui? Pois é, eu tô aqui, ó, do ladinho, com a mão na frente. Sabe por quê? Porque essas aqui não tem ferrão. Mas, assim como esta caixa, com essa colmeia aqui, tem mais 50 só aqui nesta residência. Sim, nós vamos conhecer a Estefânia. Ela tem cachorro? Tem, mas também tem esses animais de estimação. São os pets, as abelhas. E a gente está chegando aqui para conhecer um pouquinho mais e entender. Estefânia, me explica, a abelha, por que abelha em casa? Bom, as abelhas, além de serem animais incríveis e cheios de sabedoria, as abelhas são fundamentais para a nossa vida na Terra. Então, criar elas em casa, nos centros urbanos, pode ajudar a regeneração dos ecossistemas. As abelhas, além do mel, elas fazem a polinização, né, que é fundamental para a alimentação de todos os animais terrestres. E foi a partir daí que a Estefânia, bióloga, resolveu empreender. Mas não é com venda de mel, não. Ela vende a própria abelha. Calma, já explico. A abelha mais comum que você conhece é a abelha africana, aquela com ferrão mesmo. Mas essas daqui, que são criadas em casa, em centros urbanos e que não tem ferrão, existem mais de 300 espécies no Brasil. Em Santa Catarina, existem 27 delas e algumas estão em extinção. A Estefânia cria 9 espécies dentro das 50 caixas, espalhadas em vários pontos da casa. Além de cultivar e ajudar o meio ambiente, o negócio parte daí. O intuito principal da Urbis é difundir a criação, o cultivo das abelhas, para que as pessoas tenham em casa, no apartamento, ter aí condição também de ajudar o meio ambiente. Agora, também é claro, é possível ter o mel, colher o seu próprio mel. E aí, Estefânia, como é que funciona isso? Sim, as abelhas elas também produzem mel, em menor quantidade, mas produzem. É um mel extremamente medicinal, delicioso, ele é muito apreciado na gastronomia. Olha só que legal, o momento da retirada do mel, esse eu nunca tinha visto. Esse é o mel pronto, é isso? Esse é o mel pronto. Ó, dá pra ver que é um mel mais líquido. Vocês vão sentir o sabor dele, ele é um pouco mais ácido que o outro mel. Agora, é claro que nós vamos experimentar este mel, né, retirado agora, colhido neste momento. E se você tiver a criação em casa também, pode fazer isso. Ele não é tão doce, gostei. Diferente, um sabor que eu nunca tinha experimentado. Qual é essa espécie? Essa é uma uruçu amarela, também chamada de abelha bugia, porque ela ocorre no mesmo bioma e na mesma região do macaco bugio, então ela tem essa cor amarela. É um ouro da nossa biodiversidade, uma abelha muito produtiva, é uma abelha importantíssima na polinização das espécies da Mata Atlântica. Um dado interessante, 85% das espécies de abelhas existentes não fazem mel. São as chamadas abelhas solitárias. 15%, as abelhas sociais, produzem o mel, e cada um deles com um tipo, cor e sabor diferente. Em cada uma das caixas, dependendo da espécie, podem ter até 5.000 abelhas vivendo e trabalhando na colmeia. A Estefânia cuida de cada uma delas com muito zelo e carinho. Um exemplo passado aos filhos, que adoram participar do cultivo e de saborear o mel produzido ali mesmo, no pátio da casa. Essa é a minha favorita. Então pede um pouquinho mais. Tem mel toda hora em casa ou a mãe não gosta muito de deixar vocês comerem mel? Tem, toda hora em casa. Tem mel. Vai lá então. Boa, Elias, aproveita o mel aí. Agora você também pode criar abelhas, mesmo que seu espaço seja mais restrito. Então, se for um lugar arborizado, com boa vegetação, né? E aí a gente está numa cidade que é muito privilegiada nesse sentido,
E aí a gente precisa escolher um local sombreado, que seja fresco, para não aquecer demais as colmeias. Você pode ter até em varanda de apartamento. O valor da caixa pronta com abelhas varia de R$ 350 a R$ 850, dependendo da espécie. A minha ideia é difundir a criação mesmo nos quintais, né? Para a gente aproximar essas abelhas do nosso convívio, reconhecendo a importância delas nos ecossistemas urbanos. E aí a caixinha vai prontinha, é só instalar e deixar elas trabalharem por conta. O projeto da Estefânia tem 5 anos. A chamada meliponicultura urbana já instalou mais de 300 colmeias, espalhadas em 37 cidades e 5 estados brasileiros. Juntas, elas estão polinizando uma área superior a 185 mil hectares urbanos. Cachorrinho, a maioria das pessoas tem, né? Os pets. Aqui tem cachorro, que é o Todd, tem gato e, claro, tem as abelhas. Estefânia, para quem está nos assistindo agora, dá muito trabalho criar abelha? De todo mundo que mora nessa casa, as abelhas com certeza é a que dá menos trabalho. As abelhas se criam sozinhas quando o ambiente é bom. E quando o ambiente ainda carece de vegetação, a gente pode sempre plantar para elas e pode ajudar quando precisa no inverno, fornecendo um xarope à base de água e açúcar. Essa comunidade das abelhas, elas funcionam como um superorganismo. Cada operária vive em torno de 50 a 60 dias. A rainha vive de 2 a 3 anos. Porém, a colônia pode durar mais de 70, 90 anos. Então pode ter mel por décadas. Pode ter mel para sempre, né? E olha só a facilidade, a versatilidade de ter uma colmeia dessa. Nós estamos aqui em uma sacada, é claro, na casa da Estefânia, mas isso aqui poderia ser uma sacada de um apartamento. E olha como é tranquila, a colmeia ali no cantinho, sem atrapalhar nada e você colaborando com o meio ambiente. Agora que você já compreendeu um pouco mais sobre a importância das abelhas, quem sabe ter uma colmeia aí na sua casa, saborear um mel produzido pelas suas abelhas e ainda colaborar com o ecossistema. Einstein falou que a gente não duraria 4 anos na Terra sem as abelhas, porque as abelhas é responsável pela polinização dos frutos e que vai ser a base alimentar de todos os animais terrestres, né? Então, quando as abelhas polinizam as flores, em busca dos recursos que elas precisam, que é néctar e pólen, elas realizam a fecundação dessas flores, que vai gerar frutos e sementes, que alimenta toda uma teia alimentar terrestre. É isso, abelhas, cachorro, gato. É bom viver no meio de animais, né? Muito. Gostou? Sim. E o mais importante, irmãos. Eu achei que tinha acabado a fofura, no final ele me solta essa. Coisa linda, Tiaguinho, Foi parabéns. muito legal conhecer ali a Sofia, o Elias e a Estefânia. Muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho realizado e que muito mais pessoas adquiram essas abelhas para poder ajudar o meio ambiente, polinizando tantos outros ambientes, principalmente centros urbanos, né? E que imagens, hein, Tiaguinho? Lindas, né? Que fantásticas. Parabéns aí aí por toda a equipe. Agradecer o Rogênio também, né, nosso grande editor aí, que caprichou também. Obrigado, Rogênio.